Olá, olá! Saudações! Sejam bem-vindos para mais uma edição do Boa Tarde Produtor aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Estamos chegando com mais um programa para você nesta sexta-feira. E você que acompanha o Boa Tarde Produtor já sabe, né? Sexta-feira é dia do quê? Dos highlights, os melhores momentos, os assuntos e convidados que passaram pela nossa bancada durante esta semana. Então fique conosco que a gente vai rever alguns pontos importantes que foram passados aqui no Boa Tarde Produtor. Bom, você que acompanha a gente já sabe, eu, Hugo Ataíde, não vem sozinho, vem na companhia do JP. JP tá aqui do meu lado esquerdo, é ele quem viabiliza para você a transmissão desse conteúdo, dessa informação, desse conhecimento na frequência local do seu rádio, 100.9 Rio Verde FM, a Rádio do Agro. Inclusive, obrigado por estar conosco, obrigado pela sua audiência. Saiba que estamos transmitindo também de maneira simultânea através da internet, de duas formas. O aplicativo Rio Verde FM, que você baixa e instala no seu smartphone, assim acompanha a gente de qualquer lugar do Brasil e do mundo, com conexão com a internet. Agora, se você quer, além de nos ouvir, nos ver também, o seu lugar é lá no nosso canal no YouTube. É por lá que você acompanha a gente com som e imagem de altíssima qualidade. Clica aí no aplicativo do YouTube, digita na barra de busca Rio Verde FM, não tem erro, o primeiro resultado já é o nosso canal. Você vai verificar, antes de tudo, se você está inscrito no nosso canal. Gente, inscreva-se. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhuma novidade dos conteúdos que nós fazemos aqui na Rio Verde FM, sobretudo no programa Boa Tarde Produtor. Inclusive, através desta transmissão simultânea ao rádio que nós estamos fazendo neste momento lá no YouTube, que você pode fazer parte aqui da nossa bancada. Pode e deve. Então deixe o seu comentário, a sua crítica, o seu elogio, a sua sugestão de pauta, de convidado, qual é o assunto que você quer saber mais aqui no nosso programa. Qual é o convidado que você quer ver aqui na nossa bancada? Diz pra gente lá nos comentários ou através do WhatsApp 649-9949-1009. Vai lá no Instagram, rioverde.fm, já clica para seguir, porque é por lá que você vai acompanhar os highlights também, os cortes que nós publicamos, os melhores momentos dos convidados que passam por aqui na Rio Verde FM todos os dias. rioverde.fm lá no Instagram. Siga! E aproveita que vai estar no Instagram, siga também os apresentadores aqui do Boa Tarde Produtor. @Hugo Ataíde CFP, assim como @Dias Dares. Ela que eu quero dar uma saudação muito especial nessa edição. Dares, sextou, seja bem-vindo ao Boa Tarde Produtor. Sextou, Hugo Ataíde, sextou. Boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde para o João Pedro, boa tarde para você, nossa audiência qualificada. E graças a Deus foi mais uma semana intensa com vários convidados, com assuntos diversificados, graças a você, a nossa audiência extremamente qualificada. Então, muito boa tarde para você que nos acompanha na frequência 100.9, para você que nos acompanha através do nosso aplicativo e também para você que está na nossa terceira opção, que é o nosso canal no YouTube. Ter você conosco é fundamental, é importantíssimo para que possamos trazer mais conteúdos, mais novidades e mais inovação para você que está no ecossistema do agronegócio. O nosso telefone para contato é o 64 99949 1009, 64 99949 1009. E eu desafio a você a mandar uma mensagem para a gente com o assunto e também com o convidado que você quer ver aqui na nossa bancada. E aos convidados que participaram conosco dessa semana intensa, o nosso muito obrigada. Saibam que vocês são muito bem-vindos e que as nossas portas estão sempre abertas para vocês. Dares, nós começamos a semana falando sobre um tema que está cada vez mais presente nas fazendas e nas empresas rurais. Cultura organizacional como diferencial competitivo no agro, né, Dares? Isso mesmo, Hugo Ataíde. No programa de segunda-feira nós recebemos a Andressa Laburi. Ela é psicóloga, diretora de RH e consultora em cultura, governança e sucessão. Ela falou sobre pessoas, valores e propósitos, né? Que também são pilares que constroem produtividade e resultados no campo. Vamos acompanhar o resumo deste bate-papo. Dando continuidade aqui ao nosso tema, Andressa Laburi, você participou de um processo muito importante aí, que é a inclusão de algumas empresas no ranking de 150 empresas para melhor trabalhar. A nomenclatura não é exatamente essa, mas eu gostaria que você explicasse para a gente como que funciona isso, qual que é a metodologia, como que a empresa se enquadra para estar apta e conquistar esse selo, se é que assim a gente pode chamar.
Eu vou contar um pouquinho da história, de como começou tudo isso, né? Em 2014, eu recebi um convite de uma empresa para assumir a gestão de cultura. Eles estavam num momento de profissionalização, a família estava saindo da gestão direta, eles passariam a fazer parte do conselho, então a gente precisava estruturar tudo isso. E na nossa visão, na visão da empresa na época, nós tínhamos ali algumas questões, mas entre elas era posicionar a empresa entre um dos melhores lugares para se trabalhar. E nesse período foi onde começou essa história, né? Era um desafio grande, uma empresa de 2.000 colaboradores na época. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande de contratação, o nosso RH não estava estruturado, tinha que começar do zero, e essa empresa queria ser referência nacional. E o lugar em que ela estava situada era bastante desafiador também. Então, toda essa história começou aí. Nós tínhamos o desafio de refazer o planejamento estratégico, entender planejar, na verdade, né, o futuro dessa empresa e dessa transição para profissionalização. Então, no braço gestão de pessoas, foi onde a gente buscou parceria com a FIA. Né? A FIA, que faz parte da Universidade de São Paulo, da USP, e eu sempre tenho algo muito forte assim comigo, né? Desde a época da faculdade, eu admirava muito assim, os pioneiros, as pessoas que estudaram, que trouxeram metodologia, que testaram. Então, um deles é o professor André Fischer. Ele é um expert em clima organizacional e pioneiro no Brasil. Então, eu já acompanhava desde a época da faculdade. Nesse momento, eu falei, poxa vida, professor André Fischer, vamos na fonte. Onde é melhor, né? Pra gente aprender a fazer junto. E o professor André Fischer, ele era simplesmente, na época, o gestor daquele processo dos 150 lugares para se trabalhar no Brasil em parceria com a revista Exame. Ele era consultor, então eu entrei em contato com eles e a gente fez nosso primeiro diagnóstico. O primeiro diagnóstico que nós fizemos já foi com base nessa metodologia. E durante 4 anos eu estudei a fundo essa metodologia e a gente foi entendendo que ela tinha total alinhamento com a construção e a solidificação da cultura. Então, a partir daí, a gente elegeu a FIA, o selo da FIA, né, como o nosso direcionador em cultura e pessoas. Não foi fácil, nós tínhamos na época até 2020 para posicionar, essa era a visão, né? Daí a importância de ter uma visão que realmente funcione, né? Mas em 2019, em 2018, a gente conseguiu a primeira certificação. Certificação é um selo que a gente recebe. Os colaboradores avaliam essa empresa. Ali são avaliados diferentes itens: liderança, recompensa, planejamento, estratégia, né? Isso dá uma nota final. Então, teve a nota 75, você recebe o selo. Porém, isso não significa que esta empresa está no ranking. E nós precisávamos posicionar essa empresa no cenário nacional. Caramba. Né? Então, em 2019, a gente bateu a visão dos dois lados. Tinham 2 braços essa visão, né? Um era com relação ao planejamento estratégico, de metas e números, e do outro lado, pessoas. Então, a gente conseguiu, em 2019, a gente antecipou um ano e a gente recebeu a premiação. Qual que é a diferença de estar entre as 150 melhores no cenário nacional? A forma de avaliação ela é muito mais criteriosa. Então, além da opinião dos colaboradores, eles fazem também auditorias nos processos de pessoas para identificar a coerência desses processos ao planejamento estratégico da empresa. Então, é muito mais profundo, né? A gente tem ali consultores de mercado, mestres, doutores ali da FIA, que fazem essa auditoria nos nossos processos. A gente passa por uma sabatina, né? Palavra antiga, né, gente? Sabatina. Usei ela essa semana, inclusive. Semana passada com o Enio. E foi aí que começou. A partir daí, quando eu fiz a transição de carreira, eu continuei a minha parceria. Tanto é que a Simple Talent hoje, a gente tem a autorização da FIA para utilizar a metodologia deles, e eles nos atualizam anualmente sobre qualquer mudança, a gente tem o ok deles para utilização. Então, quando surgiu a consultoria, né, eu trouxe isso também, porque é algo que funciona, que dá esse direcionamento. Obviamente, a gente trouxe aqui uma pitada da nossa cultura também, da experiência, da vivência, né, principalmente no agro, mas a gente continuou
tendo esse time todo como um direcionador, parceiro mesmo, né? Não é nem direcionador, como parceiros. E aí, recentemente, nem tão recentemente assim, né? 5 anos, nós começamos também esse processo com um dos clientes aqui. O ano passado ele recebeu a certificação e esse ano nós recebemos, né? Eu tive o prazer de estar com eles ali, lá em São Paulo também, para receber essa condecoração. Então nós temos hoje aqui uma fazenda que está entre os lugares mais incríveis para se trabalhar do Brasil, de todos os segmentos, né? Então nós estamos entre os 150. No agronegócio nós somos 4º lugar no cenário nacional. E olhando para pequenas empresas, abaixo de 300 colaboradores, nós estamos em 2º lugar. Então, foi um processo muito rico, né? Está sendo, porque ele não pode parar por aí, né? É contínuo, né? Ele é contínuo. E a certificação... Agora é manutenção, né? Exato. A certificação, ela é só um olhar metodológico pra gente que dá aquele ânimo e fala assim, ó, vocês estão no caminho certo, tá ok. Mas o desafio, ele acontece no dia a dia, é ali na gestão das equipes, é a liderança com a equipe, é o apoio, né, da figura do RH também. Então, é um trabalho conjunto. E só para reforçar, como você mesma disse, é um trabalho que ele é feito a médio e longo prazo, porque a certificação, esse selo não veio do dia para a noite. Você disse que de uma empresa para outra foram 6 anos, de essa agora 4 anos de trabalho, né? Sim. Trabalho árduo, digamos assim. E a manutenção também, ela tem que ser trabalhada todos os dias na cultura organizacional, né? Perfeito. Eu vou usar a palavra da Dares aqui. A gente não pode engavetar. Então, todo ano a gente ouve, todo ano a gente avalia, a gente mede, a gente erra pra caramba, a gente acerta pra caramba, mas é olhar para esses erros e enxergar mesmo como oportunidade. E isso também é um ponto importante pra gente tirar um pouco desse glamour, que às vezes a gente olha pra essas empresas que estão no ranking e tava, nossa, mas é tudo perfeito. Não é. Tem conflito, tem problema, tem questões financeiras, tem tudo isso. Tem tudo isso. Por isso que a gente não pode baixar a guarda, né? E principalmente, né, a gente precisa, enquanto gestor, também ter humildade para olhar que algumas ações ali a gente vai ter acerto. Outras, realmente a gente vai errar. Não existe receita de bolo. E se a gente errar, a gente precisa corrigir. Vamos ver uma outra alternativa, né? Olhar, assumir a responsabilidade mesmo e vamos para frente, vamos resolver junto. Eu só tenho uma dúvida, você me permite, Dares? Por favor. Só porque você tá empolgada, eu tô sentindo que você tá empolgada. Eu não quero me precipitar, mas eu acho que você tá empolgada. A Dares, ela é de RH, deixa eu contar pra vocês. Eu tô sentindo. Ela não tem um pezinho, não, ela tem a perna inteira lá. Tá tem toda quase lá. Tá toda lá. Eu gosto. Mas eu queria que você falasse, nesse contexto do agronegócio, da importância de ter uma empresa do agro conquistando esse selo e buscando essa melhoria contínua, como você bem disse. Eu queria que você faça um pouco desse cenário. Então, isso é tão importante, né, Hugo? Hoje, assim, e principalmente na nossa região, eu sou uma pessoa, assim, apaixonada por Rio Verde, apaixonada pelo agro. Eu nasci, assim, na fazenda, estudei, sabe aquelas escolinhas de fazenda, escolas rurais? Então, assim, e é tão gratificante a gente entender o que a gente está fazendo bonito em todos os sentidos. Em produtividade, né? Eu acompanho muito aqui na nossa região, né? Quantos recordes a gente tem, empresas aqui, fazendas entrando num cenário assim, de destaque de produtividade. Então, trazer isso para a gestão, trazer a gestão de pessoas para caminhar junto nesse ranking tem um valor simbólico assim, fundamental. Porque sem as pessoas, a gente não teria atingido esses outros recordes e a gente não estaria tão bem posicionado nacionalmente, né? Então, nós somos, sim, guerreiros. O pessoal do agro, os colaboradores, os líderes, os donos, os empresários, né? São apaixonados. Eu digo assim, sem medo de errar, que é uma cultura diferente, porque tem paixão ali pelo que faz. É uma coisa, assim, bonita de ver, né? Andressa Laburi, muito obrigada por estar conosco no Boa Tarde, Produtor, e até uma próxima participação. Dares, hoje é dia 14 de novembro, é dia de atualização da previsão do tempo com o Dr. Fernando Cabral. Ele, que é pesquisador
e líder científico no CEAGRE, Centro de Excelência em Agricultura Exponencial. Dr. Fernando, seja bem-vindo ao Boa Tarde, Produtor. Olá, amigo produtor, ouvintes da rádio. Eu me chamo Fernando Cabral, sou pesquisador no CEAGRE, o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, e trago para vocês a previsão do tempo para esse nosso final da semana aqui no sudoeste do estado de Goiás, no sul do nosso estado de Goiás. Bom, pessoal, produtores, técnicos de campo, né, todos estão muito apreensivos da forma em que as chuvas têm se comportado aí nos últimos dias aqui na nossa região, né? Apesar de a gente ter iniciado aí o período chuvoso, mas as chuvas elas ainda estão ocorrendo com uma irregularidade muito grande. Ou seja, a gente tem áreas com acumulados recentes, a gente tem áreas com acumulados abaixo da média, a gente tem áreas com acumulados acima da média e a gente tem áreas que não ocorrem, né, chuvas já há alguns dias, tá? Isso, inclusive, tem causado até uma dificuldade de a gente avaliar muito bem como que estão as nossas áreas de soja nesse atual momento. É claro que, de um modo geral, a gente tem um atraso no plantio médio, tá? Isso é basicamente o último fato concreto que nós temos. Em relação à qualidade das lavouras, pensando apenas no aspecto do clima, de chuva, de temperatura, a gente tem uma variabilidade bastante grande, tá? Quando a gente pega a média dos acumulados de todas as estações monitoradas pelo nosso sistema meteorológico, a gente se encontra abaixo da média, assim como foi os primeiros 30 dias da safra, né? Pegando ali do dia 25 de setembro até o dia 25 de outubro, por exemplo, né? E comparando com a safra, as últimas 3 safras, né? Esta foi a de menores acumulados, né? Muito abaixo da média e muito abaixo das safras anteriores. E para agora, os próximos 30 dias, do 25 de outubro até o 25 de novembro, daqui a alguns dias, provavelmente a gente vai continuar com essa média, esses valores médios abaixo da média e abaixo das safras anteriores. Isso em média, o que preocupa aí muito os produtores. Qual que é a previsão? A gente, pessoal, continua tendo previsões de chuva, assim como para esse período anterior, assim como para o final de semana e assim como para a semana que vem. Porém, ainda sem uma atuação muito constante de um evento de grande escala que possa trazer chuva para todo mundo. Um desses eventos são as zonas de convergência, por exemplo, do Atlântico Sul, as ACs, né? A gente já teve uma ocorrência esse ano, mas ela não atuou tanto aqui sobre a região. E à medida que elas se implementam, elas passam a acontecer na região, é assim que a gente tem, de fato, de um modo geral, chuvas mais concretas, de maiores volumes e para todos, né? Então, à medida que a gente não tem previsão da sua ocorrência, a gente, felizmente, fica muitas vezes com essas chuvas mais localizadas. E assim continua sendo a previsão desde o dia de hoje, sexta-feira, para sábado, para domingo, para esse nosso final da semana. Continua a probabilidade de ocorrência de chuvas, mas essas chuvas, provavelmente, elas continuarão sendo locais. Então, às vezes, você pode ver lá chovendo no seu vizinho, chovendo próximo, chovendo no município próximo, e às vezes sua área não sendo beneficiada, e o contrário também deve continuar a acontecer, tá bom? Então, um grande abraço a todos, um excelente final de semana, e a gente traz na segunda-feira o que nós temos de perspectiva das condições de tempo para a nossa semana. Dr. Fernando Cabral, muito obrigado por participar conosco aqui nessa edição do Boa Tarde, Produtor. Agora eu tenho uma novidade daquelas que dá orgulho de contar, viu, gente? A Carpal New Holland está de casa nova aqui em Rio Verde. Uma loja totalmente repaginada, com mais espaço, com mais conforto e a mesma dedicação de sempre para te atender do jeito que o campo merece. Muito em breve, você vai encontrar uma estrutura moderna, com tecnologia de ponta e um time preparado para estar ao seu lado em cada safra, como sempre foi. É mais uma prova de que a Carpal cresce junto com quem faz o campo acontecer. Carpal New Holland, novas safras, mesmo cuidado. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho retornando. Fique conosco. Estamos de volta para mais um bloco nesta edição do Boa Tarde Produtor aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a rádio do agro. Hoje é sexta-feira, estamos reproduzindo para você os highlights, os melhores momentos dos convidados e assuntos que passaram pela nossa bancada durante esta semana. Hugo Ataíde, me permite. Highlights, fala de novo. Highlights. Meu inglês é britânico, Dares. Me permito aqui.
Highlights, os melhores momentos dos convidados e assuntos que passaram pela nossa bancada. E dando continuidade aqui, o Eduardo Rara, gerente de pesquisas do CTC, o Dr. Ubirajara Bilego e também o Dr. Patrick Bezerra, pesquisadores do Centro Tecnológico comigo, eles estiveram conosco no Boa Tarde Produtor para um bate-papo repleto de informações, resultados e estratégias aplicadas à pecuária moderna, Dares. Isso mesmo, Guataíde. A pecuária vive um momento de transformação. Então, entender como que o solo, pastagem e animal se conectam é fundamental. Hoje, não basta apenas produzir. É preciso produzir com eficiência, continuidade, gestão e automaticamente, tudo isso te traz muita rentabilidade. Vamos a um trecho desse bate-papo. Eduardo, Birajara e Patrick, como que vocês avaliam o papel do Centro Tecnológico comigo na difusão de conhecimento e inovação para o produtor? Quem quer começar? Bom, vamos começar. Acho que a gente vai fazer a 6 mãos aqui, né? Cada um dá uma contribuiçãozinha. O CTC, na verdade, ele foi criado para justamente isso aí, né? Fazendo as nossas condições de clima aqui do Cerrado, de altitude, experimentos de agricultura e pecuária que pudessem refletir a realidade e as demandas, né, que existem aqui no sudoeste goiano. Em função disso, a gente realiza os workshops, os eventos como o InovaPec, etc., né? E para justamente levar, é a oportunidade que a gente tem, né, de levar um pouco é muito mais coisa que a gente pratica lá, né? Um pouco do que é realizado na pecuária, no caso, né? Para o conhecimento do nosso público, cooperados, estudantes, produtores rurais, né? Técnicos da cooperativa também. Então é justamente isso aí, produzir conteúdo de qualidade, experimentos de qualidade e depois repassar, né? Fazer essa difusão através dos eventos para ter uma maior capilaridade desse conhecimento nessa comunidade que a gente atua. Uma contribuição importante é fazer pesquisa aplicada, né? Eu já estou na Comigo há quase 24 anos. Eu tive muito tempo lá na assistência técnica. Então eu venho da assistência técnica. Aproveitar e mandar um abraço a todos os meus amigos, colegas veterinários aí que estão no campo nesse momento, estão na fazenda aí realizando seu trabalho, com certeza, né, sintonizados com a gente aqui. Então no campo, o Hugo, Dares e os ouvintes, né, a gente percebia muitas mazelas que existem até hoje, né? Algumas dificuldades do produtor, muitas dúvidas. Para citar um exemplo, existia na época, quando eu fui para o CTC lá em 2009, a casquinha de soja que era um subproduto, ela é tida como coproduto hoje, extremamente utilizado nas dietas. Que nível que eu posso colocar ele na dieta? Só tinha chute, 10%, 15%, 30%. Eu coloco 50%, alguns arriscavam. Mas qual que é esse número? Qual que é o impacto disso aí na nutrição, no desempenho e na viabilidade econômica? Hoje ela é viável? Ela encareceu, porque ela ficou valorizada, né? Um produto nobre hoje em dia. Então, quando você tem essa dúvida e você não tem um número, a gente tem que fazer o quê? Medir. E esse é o nosso objetivo, pegar essas dúvidas do produtor, e o que mais nos gratifica é quando o produtor nos traz essa dúvida, né? Essa estratégia funciona ou não funciona? Então a gente leva para o desenho experimental, né? Planeja esse experimento na luz da ciência, para que a gente possa garantir ao produtor a confiabilidade daquele resultado. Isso aqui, se você repetir no universo de 100 vezes, vai dar 99% o mesmo resultado. Passar para o produtor a resposta e as pesquisas nossas. Pesquisa boa, que a gente sempre fala, é aquela que te responde a pergunta, mas que deixa algumas dúvidas que devem ser continuar pesquisando sempre, para trazer sempre informação ao produtor rural. Então essa é uma das grandes vantagens da pesquisa praticada no Centro Tecnológico. No meu ponto de vista, em relação ao que o CTC contribui, porque ele não fica só retido em Rio Verde. Os pesquisadores também fazem ciclos de palestra em outros municípios, onde nós somos convidados, os técnicos de campo de cada unidade da cooperativa, eles atribuem um tema para nós, investigamos esse tema, fazemos levantamento de dados do CTC e da literatura e apresentamos os principais resultados para as diversas regiões. Então, não ficar só retido em Rio Verde também é uma das nossas vertentes. É tentar difundir o máximo possível essa boa informação. Então, todo o nosso time de pesquisa valoriza isso. Nós buscamos até mesmo incentivar os nossos técnicos a nos procurar, entrar em contato e falar assim, o que vocês precisam? Que nós estamos de braços abertos para buscar uma solução. Lógico, nós não conseguimos responder tudo, mas em sua grande maioria buscamos soluções que são pertinentes e aplicáveis. Essa extensão, essa capilaridade que o Patrick trouxe agora por último, né? Assim como
os outros trouxeram, é extremamente importante, né? Porque a gente vive num país que ele é de dimensões continentais. Se a gente for pegar só o recorte do estado de Goiás, se a gente for do sul ao norte, já tem uma variação tremenda, né? Então, por isso que é bom ter essa capilaridade, Dares. Aí, com certeza. E pegando a fala do doutor Bilego, achei bem interessante, porque assim, é muito claro pra gente que, claro, a pesquisa ela vai melhorando, né? O que tem de bom no mercado, mas principalmente o estudo nasce de uma grande dor de alguém, né, doutor? Exatamente. E uma outra vantagem, Dades, é que o nosso centro de pesquisa, ele permite a participação e a visitação, por exemplo, do cooperado. O cooperado quer lá conhecer o que está acontecendo lá acerca de pastagens. Ele pode agendar com a nossa equipe lá e fazer visitas, ver no local e a gente apresentar os trabalhos que estão sendo conduzidos dessa forma, com esse número de parcelas. A situação é essa nesse momento e no final a gente passa esse resultado. Então, é um centro de pesquisa que não fecha durante a execução do experimento aos cooperados, aos produtores rurais. A gente quer normalmente é que a participação da cooperativa, do cooperado e da comunidade tenham ciência do que a gente faz e da importância dessa ciência para o produtor e para a comunidade que também se beneficia desses resultados. Perfeito. Como eu digo sempre, Hugo Ataíde, as perguntas movem o mundo. As perguntas movem o mundo, as dúvidas, né? O inquietamento mantém a gente em movimento. Legal, vamos falar então, repercutir um pouco do que foi feito lá no último workshop, né? O Eduardo, qual foi o principal objetivo do workshop CTC de pecuária e o que mais chamou a atenção nesta última edição? Bom, só para lembrar a todos, né, que entender um pouco mais do workshop. Isso, vamos contextualizar. Justamente, contextualizando o que é o workshop. É um momento no qual a gente realiza tanto de agricultura como pecuária, né? A gente faz primeiro de agricultura em agosto e agora realizamos o de novembro, agora de pecuária. É um momento em que o time de pesquisa que está presente aqui apresenta, né, um pouco, repito mais um pouco, porque é muita coisa, muito conteúdo que é gerado lá. Alguns dos trabalhos, né, que são realizados durante esse último ano, na área de pecuária, tanto na área de forragicultura como nutrição animal. Então, eu particularmente vejo como um momento de feedback, de retribuição dos trabalhos, né, para nossos cooperados, principalmente, do que é realizado, né? Acho que é um momento de devolutiva, acho que é a palavra melhor para dizer isso aí. Uma devolutiva, uma satisfação do que é investido da Comigo Investe na pesquisa e como ela pode retribuir e colaborar para o aumento da produtividade dos nossos cooperados, né? Quanto à 15ª edição, acho que só o fato de chegar numa 15ª edição já é um legado que vem se criando, né? São 15 anos de workshop, isso é muito bom. Várias mudanças que tiveram dos primeiros formatos até chegar onde nós chegamos hoje. E destacar, basicamente, nós tivemos 2 apresentações, tanto do Birajara como do Patrick lá, né? Falando um pouquinho dos projetos, eles vão poder compartilhar com vocês. E também tivemos 2 momentos, né, com palestrantes de fora, porque a gente tem uma preocupação muito grande em também atender uma gama muito grande de assuntos, né? E um dos assuntos era a questão da sanidade, né? Tivemos até a colaboração dos colegas veterinários que deram sugestões do tema. Tivemos uma palestra sobre sanidade, os desafios da sanidade na cria e recria. E também tivemos uma palavra muito bacana que eu falei, porque é o complemento seu, né? Da questão da gestão de pessoas, principalmente, né? Da liderança na propriedade. É um tema muito importante que foi trazido pelo Ricardo Arantes, que é uma situação em todas as propriedades hoje, né? Você tem a dificuldade da mão de obra que não está ficando retida da propriedade, a questão lá da mão de obra, né? As novas gerações que estão assumindo, né? Comigo está fazendo suas gerações agro até hoje, né? Nesse ano de 50 anos, mas as gerações da propriedade também, né? Será que o filho do colaborador da fazenda quer continuar? Será que o próprio filho do próprio cooperado, do pecuarista, quer continuar na atividade? Então, mostrar a atividade disso aí também. Então, foi um mix de tudo isso aí, né? Nesse dia da semana passada, que foi muito bom e muito produtivo. Deixo para os colegas também comentarem. Uma outra coisa, o Eduardo citou muito do tempo, né? O tempo é curto para falar tudo que a gente realiza lá. Pra vocês terem uma ideia, se tá um experimento lá, confinamento, que a gente testa algumas coisas, né? Algumas estratégias, alguns aditivos, a gente avalia, em média, 44 a 46 variáveis, só em um experimento, ou seja, ganho de peso, eficiência alimentar, conversão alimentar, as medidas morfométricas, que a gente mede todo esse animal no começo e no final, as medidas de ultrassom de carcaça, as medidas de pesagem e as medidas de carcaça, que também lá no frigorífico a gente acompanha e complementam essa experimentação. Então são muitas informações. Então um dia não dá para você falar de tudo. Então a gente pensa aquelas principais informações que vão gerar impacto imediato no cooperado.
na propriedade dele. E aí a gente replica. Mas durante o evento a gente fala com muitas pessoas. E às vezes o cooperado faz uma pergunta pra gente que é de um experimento que nós nem falamos naquele dia, mas está sendo realizado. A gente já tem resultados. E é um momento especial que a gente pode passar essas informações diretamente pro produtor e ele se beneficiar desses resultados aí fresquinho, sair do forno. Maravilha. E apesar do tempo curto, mas o layout do workshop permite que possamos abranger os temas assim de forma assertiva, porque nós iniciamos a temática falando de solo, planta e animal, fazer com que esse animal ganhe mais peso, pensando na recria, e esse animal ele precisa ter uma boa saúde, vem a sanidade. Só que toda essa engrenagem funciona se tiver gestão. Então o nosso layout foi construído dessa forma. Realmente, o tempo é curto para falar de tudo, mas quando você pega esse gancho de informações, você consegue sair com um pacote tecnológico no final. Você consegue sair com informações que podem de fato ser aplicadas ou ajustadas dependendo da realidade de cada propriedade. Eduardo Rara, Dr. Ubirajara Abilego e Dr. Patrick Bezerra, muito obrigada por participarem conosco do Boa Tarde Produtor. Dário, nós vamos para um rápido intervalo comercial nessa edição do Boa Tarde Produtor. Daqui a pouquinho retornamos para dar continuidade aos highlights, os melhores momentos dos temas e convidados que passaram pela nossa bancada durante essa semana. Então, fique conosco. Estamos de volta para mais um bloco nesta edição do Boa Tarde Produtor na sua Rio Verde FM 100,9, a rádio do agro. Hoje é sexta-feira e nós estamos reproduzindo para você os highlights, os melhores momentos dos assuntos e convidados que passaram pela nossa bancada durante esta semana. E sem delongas, falando da quarta-feira, né? As contratações verdes no agronegócio unem sustentabilidade e rentabilidade, fortalecendo a competitividade e reduzindo riscos ambientais e de mercado. Elas estimulam práticas produtivas mais eficientes, facilitam o acesso a crédito e novos mercados e também valorizam produtos com certificações sustentáveis. Além disso, contribui para a preservação ambiental e fortalecimento da imagem do produtor. Em resumo, Dares, fazem da sustentabilidade um diferencial estratégico e econômico para o agro moderno. É isso mesmo? Hugo Ataíde, por conta de tanta relevância desse tema, nós falamos sobre a importância das contratações verdes no agronegócio. E as nossas convidadas foram Gabriela Cabral, que é gerente industrial da usina de biodiesel do Grupo Cereal, e a Angélica Gomes, que é engenheira ambiental. Com certeza, esse é um daqueles programas de milhões. Vamos ao resumo. Bom, vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto. Vamos falar agora sobre a importância e impacto das contratações verdes, né? As contratações verdes, eles têm um papel essencial no agronegócio, como a gente comentou no primeiro bloco, né? Porque eles influenciam toda a cadeia produtiva. Quando uma fazenda ou empresa rural escolhe parceiros comprometidos com a sustentabilidade, ela acaba impulsionando um movimento que vai muito além dos seus próprios limites. E aproveitando essa afirmação, Angélica, Gabriela, por que as contratações verdes são tão importantes para o agronegócio hoje, na visão de vocês? Eu entendo as contratações verdes como uma transformação entre a sustentabilidade e a prática do campo, né? Cada fornecedor ou parceiro escolhido, né, que atende os critérios ambientais, ele ajuda a reduzir os impactos, ele fortalece boas práticas e prepara o agro para o futuro, um mercado mais competitivo e ético também. A minha contratação verde está ligada diretamente às oportunidades de comercialização do produto. Então, se a gente entender que esses dois assuntos, eles não são separados e, na verdade, eles são únicos, né? Talvez a gente trate isso com mais leveza, isso passe a fazer parte do dia a dia. E Gabriela, Angélica, como que essas práticas, né, como que elas contribuem para reduzir os impactos ambientais e fortalecer a nossa economia? A gente estava até comentando um pouquinho antes também que a sustentabilidade ela passou a ser uma estratégia de negócio. Ela já não é mais só parte de obrigação legal, né? Essas práticas, elas geram um efeito positivo em várias frentes, né? Quando a fazenda, a empresa, a indústria, ela prioriza fornecedores locais, ela reduz a emissão de carbono, ela fortalece a economia da região, ela fortalece os pequenos negócios. Então, além de contratar empresas comprometidas, né, com boas práticas ambientais, a gente garante o uso eficiente dos recursos, da gestão de resíduos e tudo que está envolvido ali na cadeia ambiental do produto. Essas práticas, elas contribuem de forma direta.
Então, à medida que a gente tem uma propriedade licenciada que está atendendo todos os requisitos, a gente deixa de ter desmatamento, a gente deixa de ter uma produção que invada os limites legais. Além disso, a maior parte das propriedades, elas têm buscado, muito por uma questão de sobrevivência, que elas sejam o máximo produtiva possível. E as máquinas, hoje em dia, elas já são construídas e cada vez mais buscando que tenha menos emissão de carbono. Além disso, se a propriedade é uma propriedade que está olhando para isso, provavelmente vai ter uma gestão para que não tenha contaminação de solo, contaminação de rio. Então, os impactos ambientais, eles são, com toda certeza, o principal norte que a gente teria desse assunto. Em contrapartida, a questão econômica, eu enxergo que é a manutenção da comercialização. À medida que a gente atende aquilo que o comércio do produto está exigindo, a gente garante a manutenção da comercialização. Talvez hoje a gente pense, eu não preciso de atender porque tem uma alta demanda pela produção. Mas esse foi um ano bem complexo em termos de negociação, né? Principalmente por conta dessas questões dos Estados Unidos e da China. Então, a gente nunca sabe como o mercado vai se comportar e quem serão os nossos clientes futuros. Então, estar preparado para essas novas demandas, entendendo que isso precisa começar a fazer parte do dia a dia, né, para que não seja feito uma vez ou outra, né, que realmente faça parte ali da gestão do processo, auxilia muito para que no momento de comercialização você possa ter poder de comercialização, que você não precise comercializar com um único cliente, que você possa escolher o melhor negócio, já que você tenha atendido aquilo que o mercado tem de exigência. Que seu planejamento estratégico ele esteja preparado para todas as situações, né? Não só de comercialização, como até mesmo de acesso a créditos. Quando a gente tem uma empresa que atende a requisitos, né, de ESG, a gente tem créditos, né, facilidades, créditos verdes, né? A gente ouve muito esse termo, e o planejamento estratégico ele está muito voltado para isso, para que você encontre essas opções tanto para comercializar, quanto você precisa de insumos também. E vocês têm acompanhado que os consumidores e os investidores têm valorizado empresas e produtos que têm essa prática aqui a gente está falando de contratações verdes, mas as práticas ESG de uma maneira geral? Com certeza, e eu acho que depois das redes sociais isso ficou ainda mais evidente, né? Os consumidores têm tido o comportamento de boicotar grandes negócios quando saem notícias de que aquela empresa não tem atendido essas boas práticas, né? Vamos falar de uma grande indústria que está no mundo todo. Essa grande indústria, ela tem responsabilidade sobre toda a sua cadeia produtiva. E isso começa lá na produção daquela matéria-prima, né? E então eu enxergo que o consumidor, ele valoriza, mas talvez ele não entenda a dimensão dos problemas, e a gente também tem muitas notícias que de fato não são verídicas. Eu também tenho enxergado esse mercado como um mercado que a concorrência pode estar usando para de alguma forma denegrir a reputação de outras empresas. Então, quanto mais estruturado a gestão da empresa tiver, menos problema ela vai ter, seja com concorrentes que estão trabalhando em questões de reputação, ou seja, com os próprios consumidores que estão interessados nessas práticas. Acho que a gente pode falar que está diretamente relacionado à imagem da empresa, né? Porque quando você tem um compliance ativo, quando você tem uma clareza da sua rastreabilidade, da sua cadeia de clientes, você pode até trabalhar com esse tipo de informação, de fake news, de maneira clara e transparente, para que não traga nenhum tipo de prejuízo para o seu negócio. Perfeito. Hugo Ataíde, a gente só tem resposta que vale milhões aqui no programa hoje, né? Justamente. Gabriela, Angélica, olhando para profissionais, né, com foco em sustentabilidade e práticas verdes. A gente sabe que esse mercado está crescendo, mas ainda há uma carência de mão de obra qualificada, né? Como que vocês enxergam esse cenário dentro do agronegócio? Há espaço para novos profissionais e especializações? Fala um pouquinho sobre esse mercado para a gente, por favor. Tá só começando. Eu acho que tem um espaço muito grande. Por exemplo, eu não sou um profissional da área ambiental. Eu sou um profissional que tive experiência na área de legislação que se aplica a diversas partes do negócio. Então, o que eu enxergo é que
a estratégia que o Grupo Cereal usa e que eu acredito que seja a estratégia que funciona melhor é você capacitar a equipe interna que já está com você. Por quê? Se você já tem um engenheiro ambiental, se você já tem um agrônomo, se você já tem profissionais que têm conhecimento sobre o seu negócio, implantar essas políticas com esses profissionais é muito mais fácil, porque essas pessoas entendem as particularidades do dia a dia. Então, a minha visão, a visão que eu trouxe hoje para debater aqui, é que existe muito espaço. E a dica que eu daria é que as pessoas que se interessam por esse assunto, que já estão empregadas e que enxergam oportunidade nas empresas, nas propriedades, que busquem se qualificar. O profissional que ele estudou muito, fez graduação, fez diversas especializações, mas ele não teve a oportunidade de uma experiência profissional, talvez ele tenha mais dificuldade do que um profissional que já conhece do negócio que aquelas práticas vão ser adotadas. Eu não estou dizendo que ele não vai conseguir espaço no mercado, claro que vai, mas eu acredito que dentro das empresas, a capacitação interna, ela tem uma condição de trazer resultados mais rápidos e mais duradouros. Eu acho também que é a visão sistêmica do negócio, né? Quando as áreas entendem que precisa de uma visão multidisciplinar. Que hoje um colaborador, ele não faz verão sozinho, né? A gente precisa envolver várias áreas quando a gente vai falar de um planejamento. Porque não é só a parte ambiental, como a Gabriela falou, a gente está falando de legislação, mas o que mais está envolvido nisso? A gente tem que trazer o time jurídico, a gente tem que trazer o time do financeiro, fiscal, porque a gente vai fazer um planejamento para a próxima safra. O que eu vou ter de custo para poder licenciar aquela área, o que eu vou ter de impacto no meu jurídico. Então, assim, cada vez mais a gente traz mais pessoas para essa discussão. O conhecimento, a parte técnica, ela é necessária, mas cada vez mais essa necessidade de entender que você faz parte de um todo, ele se torna um diferencial para você se fortalecer aí e se tornar um negócio sustentável. Com certeza. Até pouco tempo, quando a gente falava desse assunto, existia nos negócios uma pessoa responsável. E essa pessoa, ela tinha que buscar nas áreas. Tinha que saber de tudo. Tinha que saber de tudo. E eu entendo que isso tem mudado, né? Os departamentos, todos os setores que têm a ver com aquele assunto, eles precisam se inteirar do que se trata para que a gente, de fato, consiga comprovar que as práticas estão, de fato, sendo atendidas. Quando a gente traz isso para uma propriedade rural, a gente está falando do dia a dia da fazenda. Então, talvez, nesse caso, seja importante que tenha uma empresa de consultoria para documentar o que está sendo feito, ou um profissional que já atenda ali no dia a dia, que tenha uma função administrativa, por exemplo, que possa buscar um pouco de conhecimento nessa área, para que converse com o time comercial e consiga entender qual é a demanda do outro lado. Porque talvez a grande dificuldade que a gente enxergue é traduzir a linguagem do que está sendo exigido. Então, se a gente tem pessoas de ambos os lados que conversam em uma linguagem simples, mas que entendem o que é que está sendo exigido, fica mais fácil de atender e às vezes de comprovar aquilo que você já faz. Que entende qual que é a realidade do produtor, que consegue aplicar essa exigência entendendo quais que são as prioridades dentro de uma propriedade rural. Gabriela, Angélica, o nosso Boa Tarde Produtor agradece vocês e nós estamos aqui de portas abertas para recebê-las novamente. Sejam sempre muito bem-vindas. Ei, você já pensou em transformar o seu investimento em prêmios dos sonhos? No Sicoob Crédito Rural, isso é possível com a campanha de capitalização Seu Futuro Mais Forte, Sua Garagem Mais Potente. É muito simples participar. A cada R$1.000 integrados ao capital social, você recebe um cupom. E a cada R$10.000, um cupom extra. E os prêmios? Uma caminhonete Ram, um Chevrolet Onix e uma moto Honda CG. A campanha começou em 30 de junho deste ano e vai até o dia 9 de abril do ano de 2026. O sorteio, ele acontece no dia 10 de abril, durante a Tecnoshow. E o melhor, pessoas físicas e jurídicas podem participar. Então, fortaleça seu futuro, concorra a grandes prêmios e viva essa oportunidade com o Sicoob Crédito Rural. A gente vai para mais um intervalo e voltamos em seguida. Continue conosco. Estamos de volta para o último bloco dessa edição do Boa Tarde Produtor na sua Rio Verde FM 100,9, a rádio do agro. Hoje é sexta-feira, estamos reproduzindo para vocês
os highlights, os melhores momentos dos assuntos e convidados que passaram aqui pela nossa bancada durante esta semana. Resumo da semana. E antes de darmos continuidade, Dares, tem participação aí, hein? Quem é o participante de agora? Quem? Enio Fernandes, o nosso consultor de mercado. Ele sempre traz insights, ideias para quem trabalha no ecossistema do agronegócio. Vamos acompanhar. Caríssimas, nessa sexta-feira, dia 14 de novembro de 2025, informações importantes vão voltar a sair, né? Os senhores e as senhoras sabem que o Congresso norte-americano estava impedindo novas emissões de títulos pelo governo norte-americano, ou seja, impedindo novos endividamentos para o governo norte-americano. E teve uma paralisação. O nome dessa paralisação é shutdown, né? Ficou paralisado várias informações. Inclusive, as informações de acompanhamento de safra, desenvolvimento da safra, quanto que foi colhido, qual a produtividade média, qual o tamanho da safra norte-americana de várias culturas, inclusive soja e milho. Pois bem, esse shutdown acabou. Passou no Congresso, agora deve passar na Câmara, onde a ampla maioria dos republicanos e logo o presidente Donald Trump vai assinar essa nova emissão de títulos e tudo volta-se ao normal. E por que isso é importante? Porque depois de um longo período navegando sem informações, cruzando o Triângulo das Bermudas sem radar, senhoras e senhores, as informações vão chegar e vão chegar agora, já nessa sexta-feira. E quais são as informações mais importantes? Qual é a produtividade média de soja e milho? Quais são as projeções de exportações? O que já vendeu? Qual vai ser o tamanho dessa safra? E o principal, qual será o tamanho do estoque de passagem dessa temporada para a próxima, tanto na cultura de soja quanto de milho? Logicamente, vai sair de várias culturas. Nós estamos focados aqui nesse espaço em soja e milho. Pois bem, senhoras e senhores, com essas informações, o mercado tende a reagir positivamente ou negativamente. Lembro ainda que temos informações do mercado de trigo. Trigo afeta milho, milho afeta soja. Tudo está conectado. Em assim sendo, vai ser um dia rico de informações. Essas informações vão movimentar o mercado hoje, após o almoço. O relatório do USDA de oferta e demanda mundial deve sair após o almoço, após a 1h da tarde. Só para deixar claro, o que é o USDA? É o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, só que do governo norte-americano. Esse relatório é gratuito. Todos os senhores e senhoras podem acessar, mas caso não acessem, aqui nesse espaço nós vamos trabalhar com afinco para deixar os senhores e as senhoras sempre bem informados. E essas informações são extremamente importantes para a precificação da próxima safra de soja, como também da próxima safrinha de milho. Aqui nesse espaço, os senhores sempre terão boas informações de mercados. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado. Enio Fernandes, muito obrigada pela sua colaboração durante esta semana e te aguardamos na próxima segunda-feira. Até lá. Ô Dares, por fim não menos importante, na quinta-feira nós recebemos o Dr. Celso Rodrigues Parreira Filho, que é médico urologista, o Dr. Victor Ávila, cirurgião dentista, e também o Dr. Fernando Cruvinel, que é fisioterapeuta, para falarmos sobre a campanha Novembro Azul. Foi isso mesmo, Hugo. O Novembro Azul é uma campanha mundial voltada para a conscientização sobre a saúde do homem, né, que tem como foco a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata, né, que é o tipo de câncer mais comum nos homens brasileiros. Vamos acompanhar um resumo deste programa. Queria que vocês falassem para a gente sobre a importância do Hospital do Câncer de Rio Verde e como que o trabalho de vocês se conecta aí dentro do tratamento dos pacientes. Vou começar aqui com o Dr. Victor Ávila. Então, eu gosto muito de falar que a odontologia veio para agregar, né? Então, é um serviço novo. No Hospital do Câncer, a gente instituiu a odontologia hospitalar ano passado, em dezembro. Então, vai fazer 1 ano, mês que vem, certo? Então, é um serviço muito novo, mas que já veio para integrar toda a equipe, né? Para ter um cuidado maior com o nosso paciente. Então, sabendo que os pacientes oncológicos eles podem desenvolver muitas infecções orais, então eu tô lá para realmente avaliar, para prevenir e tratar essas infecções orais para que o paciente não tenha interrupções durante a quimioterapia, que não é isso que a gente busca, né? A gente busca que o paciente tenha um cuidado integrado, multidisciplinar e que ele tenha qualidade de vida durante o tratamento. Então, tô lá realmente para que esse paciente dê seguimento à quimioterapia sem interrupções. Dr. Fernando? Bom, sobre a importância do Hospital do Câncer de Rio Verde, ela é algo incrível, sensacional, no sentido de que não é algo tão recente assim. Já tem uma história de 34 anos. E uma história de um crescimento, de uma evolução muito grande.
E são 28 municípios na região que o hospital tem a oportunidade de oferecer e prestar os seus serviços. E 93% dos atendimentos do Hospital do Câncer de Rio Verde é feito via SUS. Então, o Hospital do Câncer hoje, ele tem uma certificação reconhecida nacionalmente, chamada de ONA, que significa Organização Nacional de Acreditação. São 3 níveis. O Hospital do Câncer já chegou ao 3º nível. Então, isso é muito importante. Rio Verde cresceu demais. Todos nós percebemos a evolução de Rio Verde. Nada mais justo do que um hospital acompanhar esse tipo de evolução, esse tipo de crescimento. E com relação como que o trabalho, né, conecta aí nós com o tratamento desses pacientes, é um trabalho muito integrado mesmo. O médico vai em cima da doença, o fisioterapeuta, o odontólogo vai em cima do o que a doença fez com essa pessoa. E o que a gente pode contribuir a partir dali. O fisioterapeuta em si, ele vai lidar com aspectos da reabilitação. E esse termo reabilitação quer dizer habilitar de novo. O que a gente vai conseguir colocar daqui para frente diante do que já aconteceu com essa pessoa. Então é um trabalho integrado em prol da pessoa. Maravilha, Dr. Celso, fique à vontade. Para ter uma ideia da importância do Hospital do Câncer de Rio Verde, basta conversar com uma família que já teve um tratamento oncológico e às vezes que foi longe daqui. Basta um. E você vai entender o quanto às vezes é sofrido ter que pegar o carro, sair de madrugada ou às vezes de van. Né? Muitas vezes o tratamento oncológico é desgastante, pode ser doloroso, às vezes consome a pessoa, às vezes volta passando mal. E ter oportunidade de tratar mais perto de casa é fantástico. A pessoa se sente acolhida, né? Lá um ambiente humanizado, como o Dr. Fernando comentou, o hospital tem acreditações de nível de qualidade de atendimento, de nível excelente, sabe? E isso impacta muito na recuperação. Nós iniciamos no ano passado a parte da urologia, né? Tivemos cirurgias em maio, algumas outras cirurgias mais esparsas ao longo desse intervalo, mas foi em dezembro, né, no dia 26 de dezembro, que a gente iniciou de fato a nossa rotina de cirurgia oncológica da parte de urologia. E desde então não paramos mais. E a integração lá acontece de uma forma muito interessante, né? Eu reuni com o Fernando um dia no corredor mesmo, lá eu falei, a gente está operando o paciente e nós precisamos tratar das sequelas, né? O que a gente pode fazer para acolher isso aqui, né? E prontamente ele já buscou uma forma de captar esses doentes, né? Para que possa tratar do começo ao fim. Né? A cirurgia é um dia só no tratamento. A gente tem a preparação antes, tem o pós. Isso a gente está caminhando sempre junto ali com a fisioterapia. O Marcos João Pedro é o primeiro corte, tá, desse programa. Aproveitando a frase que o Dr. Fernando falou, eu até fiquei emocionada. Olha que incrível, Hugo. Nós temos a oportunidade de oferecer tratamento para outros municípios também. É bem interessante. Parabéns pela frase, que assim, ela é incrível. Mostra o cuidado e o zelo que vocês têm pelos pacientes e principalmente o respeito, né? Como que essa atuação integrada entre vocês, médicos, dentistas, fisioterapeutas e outros profissionais também, voluntários, contribui para uma recuperação mais rápida e também humanizada? Vamos começar pelo senhor, Dr. Celso. Olha, a atuação conjunta aqui, vou falar do Fernando que está aqui do meu lado, né? Às vezes nossos procedimentos são cirurgias longas, que tem um desgaste ali do corpo também. No pós-operatório imediato, a fisioterapia tem um papel fundamental, independente se o paciente vai para UTI ou não. É o fisioterapeuta que vai pôr esse paciente para andar mais precocemente, vai ajudar na parte respiratória. Isso tudo para o paciente caminhar mais rápido para casa. Quando a gente fala de próstata,
que é o nosso carro-chefe, né? A gente pode ter duas sequelas muito importantes ali, que às vezes até afasta o homem do tratamento, né? Uma é da incontinência urinária, que às vezes o homem, quando tira a próstata, uma cirurgia radical, ele pode precisar usar fralda depois. E a outra sequela de impotência sexual. Ainda existe um nível alto de impotência, né? Todas essas sequelas, para a gente diminuir elas, quanto mais precoce for o tratamento, melhor, né? Menor o grau do tumor, né? E a gente consegue ter uma cirurgia mais preservadora. E depois que esse paciente recebe alta, ele vai estar lá fazendo a fisioterapia pélvica, né? Ajudando no fortalecimento, ajudando no controle da urina e, em muitos casos, até a recuperação da disfunção erétil. Tá? Porque às vezes a pessoa cura um tumor, mas fica ali perdendo urina, isso acaba limitando muito as atividades dela, fica com vergonha de sair de casa, e a gente consegue acolher, né, esse paciente, né, e otimizar a qualidade de vida dele. Perfeito. Doutor Fernando? Bom, você questionou sobre a recuperação rápida e humanizada, né? Quando a gente fala em atendimento humanizado, a gente precisa reconhecer que em alguns momentos nós, profissionais da saúde, podemos ser desumanos. Isso é uma coisa muito comum a gente encontrar por aí, pacientes e familiares que já tiveram essa experiência desagradável. E é tudo que a gente quer fazer no Hospital do Câncer de Rio Verde, é mudar essa concepção e criar esse ambiente humano. É gente cuidando de gente. E não é o paciente também. Porque o paciente, esse termo vem de uma pessoa que tem paciência, um ser passivo. Não, o paciente hoje, ele é um cliente. Ele tem direitos, ele tem deveres, mas ele é um cliente. E é uma pessoa. E é uma vida. Então, o profissional que entende esse processo é caminho sem volta. Tem que ser dali para frente. Essa é a proposta do Hospital do Câncer de Rio Verde. Oferecer um atendimento de qualidade, oferecer o técnico, a evidência científica atual, mas com muita humanização. Não é mais aquela história do passado de que o paciente agradece o profissional pela atenção. Não. É o contrário. É ao final de um plantão, o profissional ir lá, à beira do leito do paciente, e agradecer pela oportunidade de ter cuidado dele naquele dia, porque naquele dia ele aprendeu mais um pouco como é que é cuidar daquela pessoa. Somos um hospital, mas antes disso somos uma escola, porque lá se ensina e se aprende todo santo dia. E aí, indo para essa questão mais técnica de como é que é essa contribuição, né, o Dr. Celso explicou muito bem aí, não é muito sobre o que a vida fez com a pessoa, mas o que a pessoa vai fazer, né, a partir dali. Então, o primeiro passo é salvar a vida da pessoa, e esse é o papel do Dr. Celso. E diante disso, a gente vai para as outras alternativas. E aí dentro da fisioterapia a gente tem técnicas da parte respiratória, da parte de funcionalidade e especificamente para cuidar da musculatura do assoalho pélvico, que é a musculatura que segura todo o aparelho gênito-urinário do homem. Estamos aqui, né, falando do Novembro Azul, mas isso vai se aplicar para a mulher também. E tem músculo, e músculo precisa de treino, precisa estar forte para garantir a função adequada da pessoa. Doutor Fernando, doutor Celso, doutor Victor, sejam sempre muito bem-vindos ao Boa Tarde Produtor. Este é um daqueles programas que eles são de utilidade pública. Então, portanto, o homem se previna, procure o médico, faça um diagnóstico precoce, porque quanto antes um diagnóstico, melhor é para você. A possibilidade de cura, ela é muito maior. Tome cuidando, Dares, pode ficar tranquila, tome cuidando, tá? E chegando ao fim dessa edição do Boa Tarde Produtor, só nos resta agradecer e nos despedir, né?
Sexta-feira é falar tchau, obrigado? Tchau, obrigado. Sextou. Sextou. Nossa audiência qualificada, muito obrigada por estar conosco durante toda essa semana, que seja através da frequência 100.9, através do aplicativo ou no nosso canal no YouTube. A sua participação conosco, ela é fundamental. Um ótimo final de semana para vocês e aguardamos vocês aqui na Rio Verde FM, segunda-feira, 11h30 da manhã. JP, muito obrigada pela semana produtiva. E Hugo Ataíde, meu parceiro de bancada, te vejo segunda-feira? Com certeza estaremos juntos aqui. Fomos juntos até aqui, agora daqui pra frente também juntos. Pode ter certeza que eu estarei aqui segunda-feira, viu? Vai ter que me aturar. Brincadeiras à parte, Dares, obrigado pela sua parceria diária aqui no Boa Tarde Produtor. Agradecer também a todos os convidados que passaram aqui pela nossa bancada, que dedicaram um tempinho para estar conosco, seja de forma presencial, de forma remota, para disseminar conhecimento para você, nossa audiência extremamente qualificada. Agradecer ao JP pelos serviços prestados aí, levando a você essa informação, esse conhecimento, esse conteúdo na frequência local do seu rádio, 100.9 Rio Verde FM, a rádio do agro, assim como também na internet, nas mais diversas plataformas e mídias digitais onde nós estamos inseridos. Agora, minha gratidão maior sempre a você, nossa audiência extremamente qualificada, que nos honra muito mais do que somente com seu tempo. Nos honra com a sua credibilidade e confiança diária depositada aqui no Boa Tarde Produtor. Eu, Hugo Ataíde, fico por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta. Ótimo final de semana e até lá.